Simbora, concurseiro! Seja bem-vindo a mais uma aula de informática com o teu prof. Thiago. Vamos agora continuar estudando o Windows 11, tá? E o Windows 10 também. Relacionado aqui a essa aula sobre os conceitos de arquivo, pasta, gerenciamento de arquivos. Então vem aprender. Sou o prof. Thiago, professor de informática. Meu objetivo é que você não zere informática no concurso da Seduc-RO, mas com essas aulas aqui você vai gabaritar as 5 questões, tá? Vai ser o plus, vai ser o coringa para a tua prova. Então seja muito bem-vindo e vamos já analisar a questãozinha da IBAD aqui relacionada a esse assunto do Windows e gerenciamento de pastas e arquivos. Então caiu na IBAD 2022, João, ele arrastou um arquivo no Windows 10. Quando ele fala que ele arrastou, significa que ele pegou o mouse, pegou o botão esquerdo, que é o botão de selecionar e de clicar, clicou, segurou no documento e levou para outro local. Então ele fez esse arrastar o documento, tá? De uma pasta localizada onde em uma unidade de disco para outra pasta que é localizada onde em outra unidade de disco. Então tem um disco C, tem um disco D, dois pontos. Eu estou trabalhando com duas unidades de discos diferentes, sem usar qualquer botão modificador, qualquer controle, Ctrl, Alt, Shift, nenhum desses botões, tá? Do teclado. Então, neste caso, a ação padrão realizada pelo sistema operacional é... Aqui está a dica para você não errar. Quando eu mover arquivos, ou quando eu arrastar arquivos sem qualquer botão modificador na mesma unidade, se for unidades iguais na mesma unidade, eu movo o arquivo, eu faço a moção do arquivo, que é pegar um arquivo de uma unidade, de uma pasta e colar esse arquivo, tirar dali e colocar em outro lugar. Isso é mover, né? Mudou de local. Quando o arquivo está em unidades diferentes, quando eu trabalho arrastando o arquivo em uma unidade diferente, eu copio. Então, o que a questão quer dizer? Só sabendo isso, eu já sei acertar essa questão. Que ele diz que eu peguei um arquivo e arrastei da unidade de uma unidade para outra unidade. Então, são unidades diferentes. Então, copiei o arquivo para a pasta de destino. Está aqui a nossa resposta, sem erro. Só basta eu saber desse detalhe, tá? Só bastava eu saber desse detalhe para eu não ter erro na questão. Então fique esperto, concurseiro. Está aqui nossa resposta. Copiar o arquivo para a pasta de destino. Aqui já deixo dicas para vocês não errar outras questões. Então, ó, quando eu arrasto sem tecla nenhuma, se é na mesma unidade, eu movo o arquivo. Se é unidade diferente, eu copio o arquivo. Aí eu tenho um arrasto com tecla. Aí sim, aqui independe de unidade. Tanto faz ser na mesma ou em outra unidade. Então, quando eu arrasto um arquivo mais a tecla Ctrl, o que significa? Eu copio o arquivo, independente de unidade. Quando eu arrasto o arquivo mais a tecla Alt, eu crio o quê? Eu crio um atalho desse arquivo, que é um link para o arquivo. E quando eu arrasto o arquivo mais a tecla Shift, eu movo o arquivo. Guarda isso aí no teu coraçãozinho como informação, tá, concurseiro? Para você acertar questões de prova e ganhar. Bora para a próxima questãozinha. Analise as assertivas a seguir e responda, cara, em 2022, para agente administrativo da IBAD. O arquivo gerenciador de arquivos do Windows é chamado de Explorer.exe. Certo ou errado esse conceito? Perfeito, conceito correto. Gerenciador de pastas e arquivos no Windows chamo de Explorer.exe. Ou Windows Explorer também, eu posso chamar de Windows Explorer, tá? É o gerenciador de arquivos. Então, onde tem um aqui, meu lindo, tá certo a nossa questão. Ficou entre A, B e E, né? Vamos ver aqui a 2. Para movimentar arquivos e pastas, basta utilizar o atalho Ctrl Z do teclado. Lindo, tá certo essa questão? Tá errado, porque o Ctrl Z ele tem a função de desfazer. O que é desfazer, professor? Pronto, eu deletei um arquivo, ponto. Cliquei em excluir ou cliquei em delete no teclado. Quando eu clico em Ctrl Z, ele volta aquele arquivo para o local original. Ele desfaz aquela ação, a última ação feita. Então, o desfazer, ele não serve para movimentar arquivos, mas sim o Ctrl Z ele serve para desfazer a última ação feita. Para movimentação de arquivos, meu concurseiro, a gente usa aqui ó, o Ctrl mais C, que copia. Cara, você tem que saber isso daqui. Isso aqui vai te ajudar a acertar a questão. Ctrl mais V, cola.
O Ctrl mais X, ele vai recortar o arquivo e colar. Aí ele vai mover o arquivo, né? Ali, Ctrl C vai fazer uma cópia. O Ctrl Z desfaz e o Ctrl Y refaz aquela ação desfeita, tá? Então, já sabendo disso, a gente sabe que a 2 não tá certa. Aqui, ó, onde tiver 2 tá fora, só sobrou a E como resposta, só sobrou a E. O TXT, que é a extensão, é o arquivo de texto com formatação? Não, meu lindo, é sem formatação. Com formatação é o Word, que é o DocX, não o TXT. Fica ligado, concurseiro, para tu pegar essas dicas e não errar em prova, para tu acertar muitas e muitas questões, tá? Letra E, a nossa resposta. Vamos junto aqui, avançando nos nossos conceitos. No sistema operacional Windows 10, a execução do atalho logotipo do Windows mais E vai fazer o quê? Tem por objetivo acessar o seguinte recurso: o painel de controles. Ele vai acessar o gerenciador de pastas e arquivos, gerenciador de aplicativos, gerenciador de dispositivos ou painel de configurações. E aí, concurseiro, qual que é essa resposta? Nossa resposta é a letra B, de bola. Quando eu aperto ou faço o atalho Windows E, eu acesso o gerenciador de pastas e arquivos. Já decora aí, já tatua no braço, na testa, para tu levar para a prova e não esquecer, porque se cai uma questão dessa, é aqui tu não vai zerar, concurseiro, tu não pode errar isso, tá? Então, o Windows Z, ele abre o gerenciador de pastas e arquivos. Exatamente essa imagem aqui, quando você aperta o Windows Z no teclado, ele vai abrir esse gerenciador de pastas e arquivos, vou ver a área de trabalho, biblioteca, downloads, vou ver tudo isso aqui, tá, meu concurseiro? Simbora para a próxima, IBAD de 2018, agora sobre o gerenciamento de pastas e arquivos. Aqui você fica esperto com os detalhes. Em um computador com uma versão do sistema operacional Windows, existe a estrutura de diretório. Perfeito, é o Windows Explorer. Se um usuário desse computador estiver posicionado na pasta ZZZ, olha aqui, ó, estou dentro, aqui meu concurseiro, nessa imagem ela mostra a hierarquia de arquivos e diretórios. Há uma hierarquia. Unidade, pasta, subpasta, tá? Então, eu estou dentro da unidade do Windows, que é a unidade C. Dentro da unidade C, eu estou aqui, ó, na pasta XXXX. Calma, concurseiro. Não é coisa perigosa, é só o nome de pasta. Deixa de loucura e vai estudar para ser aprovado. Dentro dessa pasta, tá vendo esse botão aqui, ó? Se eu clicar aqui, ele fecha todas essas outras pastas. Fica só nessa daqui. Quando eu clico, ele abre, porque as duas pastas, ambas, meu concurseiro, estão dentro da pasta XXXX, perdão, tá? Ambas as pastas estão aqui dentro da pasta XXXX, que é a pasta principal. E aí, eu tenho uma unidade C. Dentro da unidade C eu tenho essa pasta XXXX e dentro dela eu tenho duas pastas que são subpastas YYY e ZZZ. Essas duas estão no mesmo nível de hierarquia, tá? Então ambas estão aqui embaixo de XXX. Se essa daqui tivesse dentro dessa, essa daqui estaria mais para dentro um pouco, como se fosse uma subpasta dessa subpasta, tá? Calma. O que você tem que entender aqui? Ele falou isso, você agora entendeu a hierarquia, a estrutura de pastas e arquivos no Windows. Ele fala, se um usuário desse computador estiver posicionado na pasta ZZZZ e utilizar o prompt de comandos. Como assim, professor? Lembra que eu já te falei nas outras aulas. Eu posso manipular arquivos tanto pelo Windows Explorer quanto pelo prompt de comandos, que é o CMD. E ele vai digitar o comando cd dois pontos. O que que isso faz? Esse comando lá no CMD, ele é semelhante ao comando da setinha para cima lá no Windows Explorer. O que que ele faz? Ele sobe uma pasta um nível acima, ele volta uma pasta para um nível acima. Então, se eu estou dentro da pasta ZZZZ e eu digito cd dois pontos, ele vai voltar para onde? Para a pasta XXXX. Então, ó, isso significa que o usuário vai acabar posicionando a pasta Y? Não. Ele vai permanecer na pasta Z? Não. Ele vai receber uma mensagem para inserir disco? Também não. Ele vai se posicionar na pasta XXXX. Concurseiro, fica esperto, que a IBAD ela vai querer cobrar esses conceitos relacionando comandos do CMD com organização de pastas e arquivos, tá? E tá aqui, ó. Dentro do CMD você vai dar esse comando. Perceba que a hierarquia, ó, estou dentro de C2 pontos, estou dentro de usuários, estou dentro do Prof. Thiago, que é o nome do meu usuário.
Dentro do desktop, que é a área de trabalho, eu tenho uma pasta chamada xxxx. Eu acessei dentro da pasta zzz. Dentro dessa pasta eu dei o comando cd dois pontos. Quando eu dei enter no teclado, automaticamente eu voltei para a pasta xxxx, tá? Então fique esperto, concurseiro, com a Banca Bage e aprenda esses conceitos. Bora para mais uma questãozinha. Até quantos caracteres pode ter o nome de um arquivo no sistema operacional Windows 10 e 11 também, tá? Então, olha, até quantos caracteres eu posso ter no nome de arquivo? Num nome de um arquivo. 150, 260, 128, 236, meu lindo. 260 caracteres é o permitido aqui, a resposta. Aqui é questão de decoreba, não tenho o que falar, tá? Questão de decoreba. Guarda essa informação, que ao nomear um arquivo, ao dar nome àquele arquivo, esse nome pode ter até 260 caracteres, tá bom, meu lindo? Guarda isso daí. Lindo! Agora, sobre nomeação de arquivos. Quando eu vou nomear um arquivo, ele não pode ter alguns caracteres que são proibitivos. E aí a questão quer saber qual desses caracteres são proibidos ao dar nome ao arquivo. É proibido o ponto final? É proibido a interrogação, o travessão, o colchete? Na hora de eu nomear um arquivo? Como assim nomear um arquivo? Arquivo ele tem nome, ponto e extensão, né? Que pode ser um PDF, uma extensão de texto. Esse nome do arquivo não pode ter caracteres. Alguns caracteres não pode ter. Então a questão quer saber qual desses caracteres não pode ter na hora de nomear um arquivo. E aqui já fica a dica do professor. É o baseado. Calma, professor. Calma. Leva o baseado para a prova, mas não é isso daí que você está pensando, não. É o macete para essa questão, concurseiro. Não viaja, tá? Aqui, ó, barras, A de asterístico não pode ter na hora de nomear um arquivo. S de setas, menor e maior. I de interrogação. A de aspas duplas. DO de dois pontos. Aqui é o desenhozinho básico, aqui, ó. Desenhozinho básico que você pode fazer. É isso, não posso ter esses caracteres, meu concurseiro, na hora de nomear o arquivo. Então aqui, ó, barra para cá, o pipe não pode ter o asterístico maior e menor, não pode ter interrogação, não pode ter aspas duplas. Aspas simples, pode, aspas duplas não. E dois pontos na hora que eu vou nomear o nome do arquivo. Então qual que é a nossa resposta aqui, ó? Letra B é o único caractere que é proibitivo na hora de nomear um arquivo, tá, concurseiro? Fica ligado com essas questões, com esses conceitos, para tu não errar em prova. Tá aqui, ó. Aqui o próprio Windows está dizendo, os nomes de arquivo não podem conter nenhum desses caracteres. Barra dois pontos, asteríscos, interrogação, aspas duplas, setas e o pipe, tá? Aqui é tanto para pasta quanto para arquivo. É igual, tá? Não posso ter nenhum desses caracteres na hora que eu for criar o nome de uma pasta e nem de um arquivo. Fique esperto. Fique esperto com o conceito para tu não errar. Bora lá, utilizando o Windows, você deletou acidentalmente um arquivo e deseja tentar recuperá-lo. Para isso, você clica em desfragmentador de disco, Windows Explorer, limpeza de disco, lixeiro, central de sincronização. Meu lindo, presta atenção. Eu sem querer deletei um arquivo. Como é que eu posso recuperar? Ctrl Z para desfazer a ação é uma dessas ações. Não tem na resposta. Beleza, se não tem, quando eu excluo um arquivo, ele automaticamente ele vai para onde? Para lixeira. Então é lá na lixeira que eu vou recuperar o arquivo, tá? Desfragmentador de disco, professor. Lindo, aqui ele vai reorganizar as trilhas do HD, não tem nada a ver com isso. Aqui é o nosso gerenciador de arquivos, o Windows Explorer também não faz isso. Limpeza de disco, ele vai limpar arquivos temporários, não tem a ver com isso. É a central de sincronização, onde deixa tudo sincronizado no nosso sistema. Então a nossa resposta aqui é a letra D, lixeira. E aqui eu quero te dar um bizu, tá? Quando ele falou aqui, ó, que ele deletou acidentalmente um arquivo, ele apertou delete ou ele apertou em excluir arquivo. E isso fez com que o arquivo fosse para a lixeira. Entretanto, meu concurseiro, se eu deletar um arquivo pressionando a tecla Shift mais delete ou Shift botão excluir, esse arquivo não vai para a lixeira e ele não é possível recuperar. Ele é apagado permanentemente do disco, tá? Então fique esperto. Se a questão falar que tem um Shift ali, esse arquivo nem vai para a lixeira, ele nem é possível ser recuperado, tá bom? Fica atento, concurseiro, fica atento para tu não errar
questões em prova, tá? Que são as ferramentas administrativas do Windows. Mais uma questãozinha para a gente aprender aqui sobre gerenciamento de pastas e arquivos. Utilizando o Windows, você deseja saber sobre a forma de um gráfico, o percentual do espaço que ainda dispõe no seu computador. Você quer saber se ainda tem armazenamento disponível, né? Então, no disco C. Então, como é que você faz isso? Ele fala que utilizando o ícone Meu Computador, ou C, dois pontos, no Windows Explorer, você clica no ícone do disco C com o botão direito do mouse. O que é o botão direito? O esquerdo eu seleciono, eu clico e arrasto. O direito eu abro a janela de opções, né? Então vai ter lá na janela de opções qual dessas opções é aquela que eu consigo ver meu concurseiro, meu espaço usado, não utilizado. É a opção pesquisar? É a opção propriedades, a opção formatar, compartilhar, copiar. Copiar é a mesma coisa, copiar de um lugar e colar em outro. Compartilhar, permitir que outra pessoa acesse essa unidade. Formatar, eu vou excluir e voltar ao padrão de fábrica, tá? A opção correta para eu ver o percentual de armazenamento de disco é a opção propriedades, tá? Aqui dentro do gerenciador de arquivos, quando eu clicar na unidade C2 ponto com o botão direito, vai abrir a opção e dentro das opções eu vou escolher propriedades e vai aparecer exatamente isso aqui, ó. Quanto que eu tenho de espaço usando, quanto que está livre, compartilhamento, segurança, vai ter vários recursos, versões aqui de arquivo, tá bom? Então espero que eu tenha te ajudado. Mais uma aula do Windows, tá? Beijo do prof e até a próxima aula.